Olá, meu nome é Fran Sérgio e nesse vídeo nós iremos desenhar um parafuso com uma representação um pouco mais realista do que a representação que nós fizemos no vídeo número 20 dessa série. Então lá no vídeo número 20 nós desenhamos esse parafuso que está na tela aqui, que é um parafuso M10 com comprimento de 60 milímetros, né, de cabeça sextavada. E essa representação é a representação que é utilizada em desenho técnico. Ou seja, quando você tiver uma prancha de desenho, você tiver que representar uma rosca, você vai representar dessa forma. Porém, em alguns casos, você quer fazer um desenho um pouco mais realista, mas sem ser tão realista assim, para utilizar, por exemplo, no manual, no relatório, num desenho que você vai mostrar para o cliente, numa forma um pouco mais próxima da realidade do que essa representação aqui. Porque aqui, uma pessoa que é leiga, né, na área de engenharia, na área técnica, não vai entender esse parafuso. Então, vamos fazer um desenho um pouco mais realista. Muito bem, sabendo que não é tão realista assim. Esse é um parafuso M10, então a sua rosca é uma rosca métrica. A gente sabe que a rosca métrica, o perfil do filete é quase um triângulo equilátero, ou seja, o ângulo entre os flancos é de 60 graus. Porém, a gente vai simplificar aqui e vai realmente desenhar um triângulo equilátero. E a rosca real, o perfil não é um triângulo equilátero, é um triângulo equilátero com a ponta cortada, né, e o fundo arredondado. O fundo do filete é arredondado. E ele fica um pouquinho maior do que a gente vai desenhar aqui agora, tá? Quando a gente for desenhar esse parafuso em 3D, a gente vai desenhar ele uma versão mais realista, tá? De forma que aí sim você vai ter uma versão totalmente realista, se você precisar dela. Inclusive você vai conseguir imprimir numa impressora 3D mais adiante. Então esse é um vídeo que a gente vai fazer no futuro. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar então a desenhar a rosca desse parafuso. Então eu vou desenhar uma linha partindo aqui do fundo do filete. Essa linha, eu vou fazer um comprimento qualquer aqui, então eu vou fazer uma arroba 5 milímetros a um ângulo de 60 graus, que é do triângulo. Ficou assim. Eu vou apagar esse excesso e vou agora dar um mirror dessa linha em relação a esse ponto, desta forma aqui. Muito bem. Agora, percebam só, eu vou fazer uma cópia aqui para vocês entenderem como é que a gente vai desenhar essa rosca, tá? Então eu vou copiar esse triângulo aqui, ponto de referência essa linha aqui, vou fazer essa cópia aqui embaixo e aqui, dessa forma. Desse jeito aqui eu já posso tirar essas duas linhas aqui, que elas vão acabar me atrapalhando de alguma forma. Como a rosca que a gente está desenhando é uma rosca à direita, ou seja, 90% dos parafusos, a maioria dos parafusos que são utilizados em engenharia, a rosca é à direita, ele tem uma inclinação da linha da crista do filete, quando ela aparece assim numa uma visão lateral, como essa vista frontal aqui, ela aparece inclinada para a esquerda. Ou você pode dizer também que ela parte de baixo para cima, da direita para a esquerda. Então, ou seja, a crista desse filete aqui é exatamente a crista desse aqui, dessa forma. Assim como a crista desse aqui é a crista desse aqui. E o fundo desse aqui é o fundo deste aqui. Assim como esse fundo aqui é esse fundo aqui. Porém, se eu tivesse que desenhar isso daqui para todos os filetes aqui, todos os pedaços do meu parafuso à mão, nossa, ia ficar um absurdo, né? Então, um recurso interessante que a gente pode utilizar aqui é o array. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um array, sendo que o elemento que eu vou desenhar, ele vai ser só um pedacinho dessa rosca aqui, ó.
Então eu vou apagar isso aqui, dessa forma, aqui. E o array que eu vou fazer vai ser um array retangular, que eu vou pegar esse elemento aqui e esse aqui. Enter. Percebam que agora ele fez um array de 4 colunas e 3 linhas, né? Eu não quero isso. Eu quero que seja apenas uma linha. Só que a distância entre essas linhas aqui não pode ser dessa forma, tá? E eu vou fazer aqui 57 elementos, tá? Mas, como eu falei, né, o passo do parafuso aqui está errado. Bom, eu não posso digitar o passo do parafuso aqui, que é o e-mail, porque senão vai dar errado também. Percebam aqui, ó. Se eu digitar 1.5 aqui, eu vou ter o valor errado, vai ficar um gap aqui, né, um espaço aqui, porque a gente simplesmente está fazendo uma versão mais simples, né? Então eu posso vir aqui em Spacing, aqui embaixo, Spacing, Unit Cell, eu vou clicar aqui, e essa vai ser a distância que a gente vai ter lá, que dá aproximadamente 1.06. Bom, feito isso, eu posso dar um Enter, e a gente vai ter aqui o nosso parafuso, ele está quase pronto, tá? Percebam que ficou maior do que 60, né? Então, eu posso agora simplificar aqui e apagar essa parte da frente aqui do parafuso, né? Sem fazer o chanfro dele para não complicar muito a situação, tá? Perceba que o 60 está mais ou menos aqui no fundo do filete aqui, né? Isso aqui já é suficiente para a gente. Bom, eu vou apagar esse chanfro, del, tá? E se eu tentar dar um trim, por exemplo, aqui, ó, se eu desenhar uma linha do fundo desse filete para cima e eu tentar dar um trim, eu não vou conseguir. Ele não permite isso. Então, eu vou ter que explodir esse array, né? Essa matriz, de forma que eu consiga apagar essa parte que ficou sobrando. O comando explode, então ele fica aqui embaixo do delete, né? Eu posso explodir várias entidades que são únicas, blocos, etc. De forma que eu clico aqui, dou um Enter, e agora eu já tenho entidades individuais aqui agora, né? Então eu posso vir aqui, simplesmente ou apagar essa aqui, né? Fica mais simples, apagando aqui, dessa forma, e eu posso dar um trim aqui, pronto. Desenhei nosso parafuso aqui, uma versão um pouco mais realista. Para fazer a outra vista, é muito simples. Eu vou copiar isso tudo aqui e colocar aqui embaixo, né? Primeiro eu apago tudo isso daqui, apago tudo, seleciono agora tudo isso daqui e venho aqui, copio, e o ponto de referência é a parte central do parafuso, coloco aqui, pronto, já fiz a outra vista também. Então tá aqui uma versão um pouco mais realista do nosso parafuso sextavado, né? Fica bem legal, bem realista, apesar de ainda não ser o perfil perfeito do filete, mas já causa uma boa impressão. Bom, espero que tenham gostado e a gente fica por aqui nesse vídeo. Até o próximo.